Graciliano Ramos. Graciliano Ramos. Para muitos, o maior escritor brasileiro depois de Machado de Assis. E por que não seria? Gente, eu sou o professor Mauro Marcel, estamos aqui para mais uma aula. Bem-vindos, estudantes. Um menu de conteúdos, falaremos de Machado de Assis. Graciliano Ramos, apresentando Graciliano Ramos. Gente, tem várias atividades que podem ser desenvolvidas, tem material de apoio, o seu professor pode propor muitas coisas para vocês, então fiquem à vontade. E quem foi Graciliano Ramos? Quem foi Graciliano Ramos? Foi um escritor maravilhoso, sensacional. Olha uma foto dele de 1940, né? Lá do Correio da Manhã. Ele é espetacular. E este é o livro que vamos falar hoje. O Graciliano Ramos foi um romancista, cronista, contista, jornalista, político, memorialista do século XX, conhecido pelas obras Vidas Secas, São Bernardo e Angústia. Essa é a capa da primeira edição do livro Vidas Secas. E para que serve esta aula? Esta aula ela serve como chave de entrada para a obra do Graciliano Ramos. O Graciliano Ramos tem uma obra vasta, ele escreveu muita coisa. Então, esta aula curtíssima, de uns 15 minutinhos, pouco mais, pouco menos, ela serve para que, olha, o que eu vou encontrar na obra dele? Claro que não se resume a isto, mas, olha, como é que eu faço para começar a ler Graciliano? Temos aí uma lista de algumas obras. Olha, Caetés, São Bernardo, Angústia, Vidas Secas, Infância, Insônia, Memórias do Cárcere. Memórias do Cárcere, ele foi preso, né? Um tempo, no período de Getúlio Vargas, ele foi preso. Esses três livros aqui, olha, São Bernardo, Angústia, Vidas Secas, eu acho que estão entre os maiores clássicos da literatura mundial de todos os tempos. Eu até prefiro, que ninguém nos discute, que eu até prefiro o Angústia, eu acho mais legal. Eu gosto bastante do Angústia. Mas o Vidas Secas é sim a sua obra-prima. Então, claro, falaremos hoje sobre Vidas Secas como uma chave de entrada para a obra desse maravilhoso autor alagoano. E por que eu falei que é alagoano? Porque é importante, olha só. Dois termos fundamentais para entender Graciliano Ramos. Primeiro termo, regionalismo. Segundo termo, discurso indireto livre. O que é regionalismo? O nome já diz, região. Você falar da região. Mas já havia isso antes? De certa forma, sim, havia. Por exemplo, José de Alencar, ele escrevia 100 anos antes, um pouco mais, pouco menos, 100 anos antes, no século anterior, sobre, sei lá, o sertão. Tem um livro dele, O Sertanejo. Tem um livro dele, O Gaúcho. Só que ele era um cara morando no Rio de Janeiro falando sobre o gaúcho. Era um cara morando no Rio falando sobre o sertanejo. Era um cara morando no Rio falando sobre o indígena. O regionalismo é o autor do próprio lugar falando sobre a sua região. Então nós temos, sei lá, o Érico Veríssimo falando do Sul, a Raquel de Queiroz falando, acho que é Paraíba, Pernambuco, o Jalins do Rego falando da Paraíba, e o Graciliano Ramos falando de Alagoas, de lá. Então a gente vai ter linguagem coloquial do local, hábitos, costumes, e tudo isso, e os problemas específicos, porque o regionalismo da época do Graciliano, que a gente fala regionalismo de 1930, trata dos problemas sociais da região, e no caso do Graciliano Ramos, o problema social ali era a seca, daí Vidas Secas, o livro que vamos falar hoje. E discurso indireto livre. O que é discurso indireto livre? Discurso direto é quando a voz sai diretamente da boca dos personagens. Parágrafo, travessão, fala. Discurso direto é isso. Discurso indireto é quando o narrador fala o que o personagem está falando. Por exemplo, Fabiano disse que queria ir embora. O discurso indireto livre é quando mistura-se a fala do narrador e do personagem, para poder mostrar o que está passando pela mente do personagem. Então você vai perceber, quem está falando ali é o narrador, é o personagem. Tem um discurso direto livre muito famoso no livro Vidas Secas, em que o Fabiano, que é o personagem central ali da obra, ele questiona se ele é um homem, se ele é um bicho, o que ele está em terra alheia, a terra que não é dele, e aí você não sabe quem está falando ali, é o narrador, é o personagem. Então procurem na obra esses trechos em que há essa mistura. O nome disso é discurso indireto livre. Isso cai muito em vestibular, viu? Os caras perguntam, quem é a fala? Aí, nossa, para derrubar a pessoa, né? Mas assim, não se preocupe com o vestibular, se preocupe em fruir a obra, porque Vidas Secas é sensacional. É um dos poucos livros em que tem um filme que é digno. Nelson Pereira dos Anjos fez um filme em 1963 chamado Vidas Secas, espetacular.
É legal que eu parei para ler o livro uma vez, reler, né? Eu reli o livro em 2 horas e o filme tem 1h40. Ou seja, o tempo que você vai gastar é mais ou menos o mesmo. Ou seja, por preguiça, cara, leia um e complemente com o outro. Sei lá, ambos são geniais, o filme é espetacular, é do cinema novo, é genial, vamos para a obra, Vidas Secas, na tela, temos uma família. O Fabiano, o menino mais novo, o menino mais velho, e assim a Vitória. E o primeiro capítulo chama-se... aí tá aí, tá! E tem aí na frente assim, olha a imagem aí na tela. Temos o Fabiano, que é o pai da família, temos assim a Vitória, mais ao fundo ali, e temos a cachorrinha Baleia, além dos meninos, mais novo, menino mais velho, tá bom? E eu também trouxe para vocês esta facsímile maravilhoso, porque o livro chamaria-se O Mundo Coberto de Penas. O nome do livro não seria Vidas Secas, seria O Mundo Coberto de Penas, ou então Baleia. Anotem a importância que tem a cachorrinha na história. Ou então o livro chama-se Vidas Secas, mas poderia ser O Mundo Coberto de Penas, ou chamaria-se Baleia. Aqui, importante, tira um print da tela, tira uma foto, anota, marca, pausa agora para você ver isso aí, porque isso é importante. Olha só, capítulo por capítulo, mudança, Fabiano, cadeia, sim a Vitória, o menino mais novo, o menino mais velho, inverno, festa, baleia, contas, soldado amarelo, o mundo coberto de penas e fuga. E isso é importante porque é um projeto de leitura quase, porque este livro é chamado de romance desmontável. Por quê? Porque você pode lê-lo aleatoriamente. Se você parar para ler o menino mais velho, você consegue entender o que está acontecendo ali. O menino mais novo, baleia, ou seja, aliás, o primeiro capítulo que surgiu foi Baleia, que surgiu como conto. Depois, como o sucesso foi enorme, o pessoal pegou e falou, escreve mais sobre isso aí. Ele desenvolveu uma narrativa ao redor do conto Baleia. Então, o que acontece? Temos uma família de mudança. O primeiro capítulo é isso. E aí a gente percebe que a família está passando tanta fome, tanta necessidade, devido à seca, porque não chove, que eles mataram o papagaio para comer. Mataram o papagaio. E o papagaio, ele latia, ele não falava. Então temos uma família com o menino mais velho, o menino mais novo, o pai, Fabiano, a mãe, sim, a Vitória, e uma cachorrinha chamada Baleia. E o papagaio que late. Isso indica o quê? Que a família não se comunica muito. Qual é o bicho que mais fala ali? Qual é o ser que mais fala? O cachorro? A cadela baleia. Por quê? Porque a família não se comunica. O papagaio ele não fala, o papagaio imita o som. O papagaio imita. Então ele imita, no caso, a baleia. Então, o que acontece? Essa família se muda, estão se retirando, né? Encontra um local para ficar, é uma fazenda abandonada, se estabelece ali, porque não tem ninguém, o dono chega e quer expulsá-los de lá, acaba contratando o Fabiano como caseiro, e eles ficam lá, caseiro não, né? Tá lá administrando a fazenda, planta, e aí o Fabiano vai sentindo que é enganado nas contas, assim a Vitória sabe fazer os cálculos, ele começa a sentir que é enganado, e aí cada capítulo vai dando um ponto de vista de um personagem. Por exemplo, o menino mais novo, que não tem nome, é chamado menino mais novo, o menino mais velho, que não tem nome, é chamado menino mais velho, e vários problemas vão acontecendo ali. Por exemplo, um dos meninos quer montar o cavalo e cai do cavalo, quer ser igual ao pai. Outro menino pergunta para a mãe o que é inferno, a mãe não sabe, ele insiste, ela fala assim para ele, é lugar ruim, ele pergunta para ela, como é que você sabe, já foi lá? E leva um safanão da mãe, né? Leva um tabefe, porque como é que você já foi lá? Ou seja, você percebe que a família não se comunica, é rude, é bruto. Ou seja, o local embrutece. E isso é importante na obra do Graciliano Ramos, em todos os livros. Tem um livro do Graciliano, São Bernardo, que o personagem fala isto. O Paulo Honório ele fala assim, este lugar agreste me deixou agreste, este lugar seco me deixou seco, este lugar bruto me deixou bruto. E a gente percebe isso em todas as obras do Graciliano Ramos, em Angústia, em São Bernardo, principalmente em Vidas Secas. Tá? Então, olha só. Chove, o local melhora, a mãe, assim, a Vitória começa a sonhar com uma cama, em ter uma cama, e ela quer levar os meninos para a escola, mas o Fabiano fala, escola? Que absurdo escola. E faz sentido, porque como é que é um absurdo sonhar com cama, é um absurdo sonhar com escola. Porque
Se eles não podem se fixar num lugar, ter uma cama é você ser sedentário, é você se estabelecer em um lugar. Eles não podem achar que aquilo é o lugar deles. Então, é quase que voltar ao mundo nômade. É quase que voltar à vida nômade, à vida pré-histórica. Então, notem como é complicada essa vida seca desta família, né? E por que tem um capítulo chamado Cadeia? Porque tem um momento em que o Fabiano vai até a cidade para levar, para comprar, vender o que ele produziu e comprar mantimentos para casa, acaba entrando numa jogatina e é preso por um soldado amarelo, também não tem nome, chamado soldado amarelo. E tem um momento em que pode haver uma vingança, né, em que o soldado amarelo está perdido e o Fabiano não se vinga. Ele mostra o caminho ideal para o soldado amarelo escapar lá de onde ele estava. Ou seja, é governo, então o Fabiano respeita. E o livro termina com o capítulo Fuga, é quase que cíclico, porque no começo mudança, no final fuga, porque eles estão escapando de uma outra seca que vem para a região. Eu pulei um capítulo chamado Baleia. Por que a baleia é tão importante? Porque há um capítulo maravilhoso em que a cachorrinha está com, parece que está com raiva, né? Hidrofobia. E há a morte desta cachorra. O Fabiano tem que matar, quase que é um membro da família. Eu não vou falar detalhes, leiam o livro, é espetacular, é cativante. A cena é maravilhosamente narrada, tanto no livro quanto no filme. Gente, é de doer o coração. E isso mostra um pouco do que eram as famílias nesse período. Eu lembro minha avó contando para mim, perguntava para ela, quantos filhos você teve? Minha avó teve 16, só que ela não falava que ela teve 16 filhos. Ela dava para a gente um cálculo. Eu tive 16, 12 vivos. Então pergunte para as pessoas mais velhas que fugiam da seca, fugiam desses problemas ligados à vida complicada do Nordeste. As pessoas mais velhas não vão falar para você que tinha um número. Quantos filhos você teve? Não vão te dar um número. Eles vão te dar uma conta. Ah, eu tinha 3, 1 vivo. 5, 3 vivos. Sem fazer um cálculo. E isto é digno de nota. Tá certo? Só um trechinho do capítulo inicial, Mudança. Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam 2 manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro. Estavam cansados e famintos, ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredia bem 3 léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra, a folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados da caatinga rala. Levantaram-se todos gritando. O menino mais velho esfregou as pálpebras, afastando pedaços de sonho. Sinha Vitória beijava o focinho de baleia e, como o focinho estava ensanguentado, lambia o sangue e tirava proveito do beijo. No capítulo chamado Fabiano, um trechinho. Agora Fabiano era vaqueiro e ninguém o tiraria dali. Aparecera como um bicho, entocara-se como um bicho, mas criara raízes, estava plantado. É um trechinho do discurso indireto livre que eu falei para vocês. Um trechinho bem pequenininho no capítulo Baleia. Baleia queria dormir. Acordaria feliz num mundo cheio de preás e lamberia as mãos de Fabiano, um Fabiano enorme. Neste trecho é quando o Fabiano enfim a mata e ela começa a sonhar. Dizem que é o momento mais bonito, mais humano, o ser mais humano do livro, mais humanizado, é a cachorrinha baleia, enquanto os demais são animalizados. E no fim, fuga. E andavam para o sul, metidos naquele sonho. Uma cidade grande, cheia de pessoas fortes, os meninos em escolas, aprendendo coisas difíceis e necessárias. O sertão continuaria a mandar gente para lá. O sertão mandaria para a cidade homens fortes, brutos, como Fabiano, Sinha Vitória e os 2 meninos. Ou seja, eles fugindo, indo para o sul, esse é o destino deles, né? Indo cada vez mais para longe de casa. Pergunta para vocês, vamos trocar ideias? Os 2 filhos não têm nome, sendo chamados simplesmente de menino mais novo e menino mais velho. Na sua opinião, por que isso? A que se deve isso? Pensem, dê uma pausa no vídeo e já voltamos. Notem como o fato de não ter nome, menino mais novo, menino mais velho, ajuda a desumanizá-los. Até a cachorrinha tem nome, Baleia. E é curioso como o nome dela ser Baleia. O que acontece com a baleia quando encontra o seco? A baleia morre, né? Então já está marcado o final de Baleia desde seu início.
Em compensação, os meninos não têm nome, chamam-se apenas menino mais novo e mais velho. Como eles são desumanizados, despersonalizados até na sua identidade. Ou seja, quando ele vai estudar escravidão, uma das primeiras coisas que os captores faziam com os escravizados é batizá-los, dar a eles outro nome. Ou seja, você perdeu sua identidade. Aqui, eles nem identidade têm. Mais uma pergunta para vocês. Vamos continuar trocando ideias? Sim, a Vitória sonha com uma cama. Para Fabiano, tanto este desejo quanto escola para os filhos são desejos que não deveriam ser pensados por pessoas como eles. Levando em consideração que Fabiano quer o melhor para a sua família, por que ele pensa dessa forma? Pensa, pausa, já voltamos. Sobre isso eu falei, né? Porque existia uma vida quase que nômade. Então, para o Fabiano, coisas práticas como vaquejada, criar bichos, não ensinava na escola. E ter uma cama como? Se você fugindo todo momento. Então, para o Fabiano fazia sentido, né? Ele queria o bem para os filhos dele. Só que este bem, às vezes, escapava à compreensão dele. Escola, é claro que é fundamental. E última pergunta, vamos continuar trocando ideias? Se levarmos em consideração que para os escritores regionalistas, como Graciliano Ramos, o meio influencia os personagens, levando-os a agir de determinada forma, quais dos seus comportamentos são influenciados pelo meio em que vive? Quais dos seus comportamentos são influenciados pelo meio em que vive? Ou seja, como é que o meio influencia os meninos, Fabiano, sim, a Vitória? Troquem ideias, dê uma pausa e a gente já volta. Olha como eles falam pouco, se comunicam pouco, o ambiente ao redor deles está quase todo morto e eles estão sendo cada vez mais secos, mortos por dentro. São vidas secas. Tudo ali influencia eles, tudo. Pare para observar apenas 5 minutinhos do vídeo, tem disponível no YouTube, está lá. 5 minutinhos para você perceber que a primeira fala aparece com 5 minutos, a segunda fala quase com 10. Eles comunicam pouco, falam pouco. No livro há pouca comunicação, por isso o discurso direto livre ajuda bastante. Esta foi a aula. O que fizemos hoje? Analisamos o contexto de produção da obra do escritor Graciliano Ramos, apresentando uma introdução para a leitura de seus diversos textos, ou seja, uma chave de leitura. Analisamos o romance Vidas Secas, de sua autoria, apenas para introduzir vocês na obra dele. Leiam este livro, leiam os demais. E é isto, foi excelente estar com vocês hoje. Um grande abraço, tchau, tchau, valeu.